Bom dia! Eu vou para mais um dia de devocional. No último devocional a gente fez do Romanos 1, do versículo 1 ao 7. E hoje a gente vai continuar do versículo 8 até o versículo 15. Em Romanos 1 ao 7 a gente falou sobre a saudação e conseguimos trazer bastante ensinamento, bastante conteúdo sobre uma saudação que Paulo deu para a igreja de Roma. E agora a gente vai ver um trecho onde Paulo ele expressa a vontade de estar em comunhão com a igreja de Roma, mas que naquele momento ele não conseguia realizar esse desejo. E traz muitos ensinamentos para nós. Vamos ao versículo 8 que diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Paulo, a gente percebe que nesse momento ele dá graças a Deus. Em nenhum momento ele elogia a igreja de Roma, mas ele agradece a Deus pela fé que eles têm e porque ela está sendo anunciada, está sendo revelada a muitos, em todo o mundo. E a gente entende que a fé, Paulo entende, e nós entendemos também, que a fé dos romanos, ela era resultado da eleição de Deus e da ação regeneradora dele. Toda a glória Paulo dá a Deus, somente a Deus, porque é Ele quem concede a fé aos romanos. A igreja era conhecida por sua fidelidade, era conhecida porque mostrava uma fé verdadeira e produzia testemunho público. E tudo isso se devia a Deus e a graça regeneradora dele, através de Jesus Cristo. Então Paulo agradecia a Deus e dava toda a honra e toda a glória a Deus, devida a essa fé, a esse testemunho da igreja de Roma. Lá no versículo 9 diz assim: Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês. Aqui no versículo 9, a gente entende que o serviço nasce de um coração transformado e não apenas de atividades externas. O verdadeiro culto, ele começa dentro de nós. Quando Paulo está falando dele aqui, ele está dando um testemunho verdadeiro dele mesmo. O ministério é uma resposta da graça que nós recebemos por parte de Jesus Cristo. Deus conhece o coração, porque vê todas as coisas. Paulo também demonstra que ele vive em contínua oração por aquela igreja. E aqui ele nos ensina que a oração é um meio de graça estabelecido por Deus para fortalecer a sua igreja. Lá no versículo 10, ele continua: E oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Aqui no versículo 11 mostra uma vontade de Paulo, Mas a gente entende que nós precisamos submeter os nossos planos à vontade de Deus. Vemos Paulo desejando visitar Roma, mas se submete à vontade de Deus. A soberania de Deus está sobre todas as coisas. Não basta a gente desejar algo bom. Tudo acontece segundo a vontade perfeita de Deus. Nós cristãos, nós fazemos planos, sim, fazemos diversos planos, mas reconhecemos que
que Deus governa absolutamente todas as coisas. Então, independente se aquilo que nós queremos vai acontecer ou não, nós sabemos que a vontade perfeita de Deus vai acontecer em nossas vidas. Então nós sabemos que nós estamos debaixo de uma governança, que é a governança de Deus. Lá no versículo 11, Paulo diz: eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. O objetivo de Paulo para a igreja de Roma era ajudar no fortalecimento da igreja. Ele não estava oferecendo dons espirituais de si mesmo. Pelo contrário, ele queria usar os seus próprios dons para fortalecer e desenvolver a igreja. E isso serve para nós também. Nós não temos os nossos dons para nós mesmos e nós não podemos dar dons para ninguém. Mas através dos nossos dons, nós conseguimos fortalecer a igreja. Nós conseguimos fortalecer o próximo. Isso através do quê? Da pregação, do ensino, da comunhão e através da palavra. Deus fortalece o seu povo por meio da graça, da oração e da palavra. Lá no versículo 12, a gente lê o seguinte, quer dizer, para que nos animemos, ele continua lá o versículo, né? Para fortalecê-los e para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Aqui Paulo demonstra grande humildade. Ele era apóstolo, então ele nos ensina, demonstre humildade. Foi isso que Paulo fez. E ele reconhece que ele é fortalecido através da fé dos irmãos, tanto da igreja do mundo inteiro quanto da igreja de Roma. Ele reconhece que ele é fortalecido através da fé dos irmãos. E sim, nós quando vivemos em comunhão, nós fortalecemos a nossa fé e fortalecemos a fé dos nossos irmãos. A comunhão ela é muito importante para nós sentirmos fortes, porque nós somos um corpo. E esse corpo ele se fortalece quando ele está unido. Isso nos ensina que ninguém é autossuficiente, nem Paulo era. Todos dependemos da comunhão da igreja de Cristo. Nós somos um corpo e somos fortalecidos um por meio do outro. Amém? Lá no versículo 13, Paulo diz assim: meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido em outros não judeus. Aqui nós vemos que Deus controla até o impedimento. Os atrasos também fazem parte da providência de Deus. Deus também fecha portas, tanto quanto Ele abre. Paulo, mesmo impedido, ele continua servindo a Deus onde Deus o colocou. Nem todo não significa abandono de Deus, mas por muitas das vezes é uma providência divina. Às vezes Paulo poderia não entender o porquê ele era impedido de ir para Roma por algum motivo, alguma coisa acontecia e não dava para ir para Roma. Mas ele permanecia fazendo a boa vontade de Deus aonde ele foi colocado. E que isso sirva de ensinamento para nós. Às vezes nós somos impedidos de fazer muitas coisas, mas nós devemos entender
que mesmo que aquilo que nós queremos que aconteça, não acontece. Onde nós estamos é onde Deus quer que estejamos. E é onde nós vamos continuar proclamando o Evangelho e trazendo a vida que Cristo colocou em nós. Onde nós vamos continuar trazendo luz. Lá no versículo 14, Paulo diz o seguinte: pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Paulo aqui, ele fala assim, que ele tem uma responsabilidade, uma obrigação. E eu entendo a mesma coisa. Nós temos a obrigação moral de pregar o Evangelho. Nós recebemos essa missão direta de Deus. Ele não deu uma sugestão, ele nos deu uma missão direta. O fato de você ser salvo não quer dizer que elimina o seu dever de proclamar o Evangelho. Pois Deus escolheu salvar as pessoas através do seu povo e através da pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Por isso Paulo, ele se sente uma pessoa devedora, ele sente no dever, ele se sente um devedor, porque Deus o escolheu para pregar a todos os povos. E que nós tenhamos essa mesma consciência de que nós temos o dever de pregar o Evangelho, seja aqui, seja onde nós estivermos. Seja na igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola e dentro da nossa própria casa. Nós temos o dever de pregar o Evangelho de Cristo. E no versículo 15, Paulo diz o seguinte: é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Olha que lindo. O Evangelho, ele sustenta, ele fortalece, ele santifica os crentes durante toda a vida. O desejo de Paulo de ir a Roma não era aquele desejo de vou salvar novas vidas, vou levar pregação. Sim, óbvio, Paulo fazia isso o tempo todo. Ele pregava e através da pregação Jesus salvava a vida de várias pessoas. Mas a intenção de Paulo naquele momento era para a igreja de Roma. Por quê? Porque ele queria que a igreja local se fortalecesse através dos dons que ele tinha. Ele queria promover a manutenção da igreja, para que a igreja dê continuidade à expansão do reino. Aqui nós entendemos que a pregação não é para os não salvos, somente para os não salvos, mas ela é para nós. Todos os dias nós precisamos sermos ministrados por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, ou através de um devocional, ou através do irmão da igreja, através do pastor que está pregando no altar, através de um dia de comunhão, um dia de churrasco. Junto com os irmãos, nós precisamos ser ministrados e precisamos ministrar, usar os nossos dons dentro da igreja para a edificação e para a continuidade e manutenção do reino de Deus. Em resumo, submeta os seus planos à vontade de Deus. Reconheça a importância da comunhão com a igreja. Tenha compromisso com o Evangelho. Deus governa de forma providencial. Até mesmo aquilo que a gente acha, poxa, eu gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Não se preocupe, está debaixo do governo de Deus e Ele governa de forma providencial. E em especial, eu
essa forma providencial que Deus usa para governar a sua igreja, Ele governa através da pregação da palavra, da oração e da comunhão. Lembre-se disso. E, por último, e não menos importante, proclame o Evangelho para a salvação e para a edificação da igreja. Que essa palavra encontre o seu coração. E Deus te abençoe.